Amados irmãos e irmãs, tenho certeza que Deus tem preparado esta noite para falar bem, de uma forma bem intensa com cada um de nós. Amém, igreja? Quero enaltecer, quero agradecer, quero mencionar a presença do meu querido pastor Anderson Moreno ali, pastor, homem de Deus, abençoado. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Sempre uma alegria muito grande vê-lo aqui. O problema é que vê-lo aqui, né, dá uma saudade. Então, momentos muito felizes que estivemos e sempre teremos, com certeza. Então, pastor Anderson, sua mãe, sua esposa Rosane, a Ju, então a família que nós amamos tanto e que nos presenteou e sempre nos presenteia demais aqui em Vila Isabel. Amém, queridos? Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, dá uma ombrada nele aí para ele acordar. Se ele estiver dormindo muito, dá um peteleco na orelha, um pescotapa. Tostão não pode, que daqui a pouco a gente vai jogar bola, né? O pessoal vai jogar futebol. Pelo menos tentar iremos, né? Então, não podemos chegar, já somos todos quebrados. Então, se ainda tiver alguma contusão prévia, aí misericórdia. Problema de junta, né, gente? Então, tá complicado, a idade chega, mas isso realmente é algo fruto do pecado, amém? Porque o salário do pecado o ser humano só morre fisicamente por causa do pecado. A morte nunca foi algo natural para o ser humano e nunca será. Tem pessoas que falam na sua pseudo autoafirmação de cristão, e perde um ente querido, e não, está tudo bem, isso é propósito de Deus. É claro que nós sabemos o propósito de Deus, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas não é normal, o ser humano não foi criado para morrer fisicamente. O homem, quando foi colocado Adão e Eva ali no Éden, foi para viverem ali eternamente junto de Deus. A morte física só entrou por causa da herança adâmica, do pecado de Adão, e o salário, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Por isso que todos nós, salvo um arrebatamento que vem anteceder o nosso chamado de Deus, mas salvo o melhor juízo, se isso não acontecer, antes Deus, todos nós passaremos pela morte física, ok? Existem 3 mortes na Bíblia que são mencionadas: a morte física, a morte espiritual, que é aquele que pode estar muito vivo, mas está afastado de Deus, e existe a morte eterna, que é após a morte física, e depois disso, queridos, não há purgatório, não há o que temos que fazer, façamos nesta vida, amém? Depois da morte vem o juízo, então tenhamos sempre ciência disso, sabendo que o dia que Deus tem para nós é hoje. Então, ao sairmos daqui, eu não sei o que acontecerá comigo, quiçá contigo. Então, que possamos sempre estar firmes com Deus, vigilantes, como aquelas 10 virgens, que na verdade não eram 10, eram 5, né, minha querida Alessandra? Sei que em breve estará pregando sobre esta mensagem. Então, vigilantes sempre, atentos sempre naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus amados? Bom, estamos dando continuidade ainda a uma série de mensagens assim, abençoadoras que Deus tem colocado em nossos corações, sobre os milagres de Cristo, os milagres de Jesus. São tantos, são infindáveis. A própria Bíblia declara que seria impossível relatá-los, tamanha quantidade dos que foram operados. Mas os que aqui estão, nós estamos assim na direção do nosso pastor presidente, pregando sobre essa temática. Eu tenho certeza que Deus quer continuar a falar com cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no primeiro evangelho escrito, no seu capítulo de número 1. Tem quantos evangelhos na Bíblia? 4, né? Tem um que foi o primeiro escrito, no seu capítulo de número 1, versículo de número 21. Marcos 1, isso. Marcos capítulo 1, versículo 21. Mas, pastor, a minha Bíblia começa com Mateus. Sim, é uma forma didática de expor os acontecimentos, mas o primeiro escrito foi Marcos, ok? Marcos foi o primeiro a escrever, depois Mateus, Lucas e João. Todos acharam, amém? Marcos capítulo 1, versículo de número 24. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé, em podendo, obviamente. Marcos capítulo 1, logo depois de Mateus. Marcos capítulo 1,
versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 24 diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veste para perder-nos? Bem sei que és o santo de... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, o bendizemos, meu Pai, porque até o diabo, até Satanás crê e treme, Senhor. Então, ser crente não quer dizer muita coisa. Tremer também não quer dizer muita coisa. Deus, o que tu tens para nós nesta noite, eu te peço em nome de Jesus, é muito mais do que crer e tremer, porque isso até o anjo caído faz e teme até hoje. Mas nós que estamos aqui, ó Pai, temos um entendimento da tua palavra e te pedimos em nome de Jesus, venha falar conosco, venha nos dar discernimento de espíritos, entendimento, ó Pai, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deus, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para acabar com todo sofisma, altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que a luta, nossa luta não é contra o nosso irmão, contra alguém, ó Pai, que se levanta contra nós, muito pelo contrário, é com as hostes do inferno que agem no mundo espiritual. E nós te pedimos, ó Pai, discernimento. Abre os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para entendermos, Deus, quais são as nossas armas e a nossa armadura nesta terra. Fala conosco, meu Pai, usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Marcos é um evangelho singular. Eu falei que ele foi o primeiro escrito, e Marcos ele tem uma visão interessante, que ele aponta Cristo como homem, como servo, melhor dizendo. Então, Marcos, em todo momento, vem apontar Cristo como servo, como aquele que veio para servir, como aquele que veio realmente trabalhar. Então, essa é a visão de Marcos. E um momento aqui emblemático na Bíblia, em que Jesus entra numa cidade, a cidade de Cafarnaum, um vilarejo. É uma cidade maior do que as demais, ali na redondeza, ali na Galileia, ali no lago, o mar da Galileia, como queiram, mas o certo que é lago, mas devido à sua dimensão daquele lago, ele toma o nome de mar, e assim designam o lago da Galileia como o mar da Galileia, devido às suas dimensões. Mas naquela região, Betsaida, Cafarnaum, aquelas cidades que vão margeando o lago, o mar da Galileia, Jesus exerceu o seu ministério ali. Jesus começou o seu ministério ali na Galileia. Ali ele montou o seu quartel-general. Ali ele chamou os seus discípulos. Leve-se em consideração que a grande maioria, quase 60% de seus discípulos, eram pescadores, homens simples, que viviam ali na Galileia. Então eu posso falar de Pedro, posso falar de André, seu irmão, falo de Tiago e João. Ou seja, quando Jesus os chama, eles são daquele local ali da Galileia, obviamente, por serem irmãos, já se conheciam. E não apenas isso, pela profissão, certamente já se esbarraram uma vez ou outra, ou tantas vezes. Então, aquele grupo que Jesus vai chamar, não era um grupo que não se conhecia, era um grupo onde as pessoas se conheciam na grande maioria, salvo uma exceção ou outra, como os Zelotes, como Judas, como Mateus, que era um homem que era coletor de impostos, mas a grande maioria eram pescadores, sabiam daquele ofício, e Jesus andava por ali, foi os chamando. Jesus chama pessoas simples. Jesus não vai na Judéia, ao sul, procurar na sinagoga, ou procurar no sinédrio, os principais dos sacerdotes, ou os escribas, os fariseus. Jesus vai ao norte, na Galiléia, e chama pessoas simples, pessoas que estavam aptas a tirar toda a tradição e apenas segui-lo. Deus nos chamou, amém, igreja? Glória a Deus. E nesse momento, olha o que diz o versículo de número 21, Marcos 1, 21, diz assim: depois entraram nos versículos anteriores, irmãos, depois podem ler, mas Jesus chama Pedro, André, que eram irmãos, Tiago e João. Logo em seguida, logo após o chamado, logo após levantar esses 4 e outros que viriam, Jesus entra em Cafarnaum, que é a sua cidade. Cafarnaum, cidade onde Pedro morava, onde ele tinha residência, lugar onde Jesus por muitas vezes ficara ali. Então Jesus entra em Cafarnaum, e ao entrar ali acontece algo interessante, inusitado, que nos chama a atenção. Olha o que diz o versículo 21 ainda. Depois entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, foi ele ensinar diga logo,
Diga você, irmão, logo. Queridos, o que me chama a atenção nisso tudo, se assustou, dona Diva? Logo, em seguida, de imediato. Então, Jesus, de imediato, ele vai na sinagoga. Jesus chega em Cafarnaum, e essa sinagoga é muito famosa, a sinagoga de Cafarnaum. Jesus, a primeira coisa que ele faz quando chega ali é ir na sinagoga. Jesus não perdia tempo. Jesus não deixava para depois. Jesus não deixava para outro dia. Jesus não esperava as situações melhorarem. Jesus não esperava os 12 apóstolos estarem constituídos. Não, Jesus, já com aqueles que ali estavam, entra em Cafarnaum e logo de imediato, em seguida, logo de prontidão, ele vai na sinagoga e começa a pregar a palavra. Primeira coisa que eu quero extrair nesta noite, queridos, é não deixe para amanhã aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Não deixe para amanhã. Deus tem sonhos, Deus tem projetos. Eu não quero que passe de mim aquilo que Deus colocou, aquilo um dia que Deus falou para mim, para a minha família, para o meu ministério, para esta igreja. Então, logo de imediato, faça isso na sua vida. Talvez já algo tenha endurecido, talvez já algo tenha o entristecido, talvez já algo tenha o tirado do prumo, da visão do reino de Deus. Mas, em nome de Jesus, não deixe para amanhã. Porque se há algo que paralisa o ser humano, o homem de Deus, o cristão, se chama frieza. E eu me esfrio porque eu começo a me afastar da comunhão do corpo, começo a me afastar da congregação, começo a deixar de ouvir a palavra, e por mais que eu tenha minha leitura em casa, por mais que eu tenha meu momento a sós com Deus, esse mover, essa unidade, esse corpo que bem ajustado opera grandes maravilhas, que tem responsabilidade, que tem hierarquia, que tem obediência, esse corpo que me leva a ter esse senso de unidade e não um corpo individual. O homem já é egoísta, o homem já é egocentrista, longe da igreja, mais ainda ele se torna. Mas quando ele se insere no corpo, ele entende que ele é apenas um membro desse corpo e que ele precisa do outro membro, senão ele mesmo não consegue agir. Tire a sua mão, ou melhor, tire o seu antebraço, a sua mão já era. Ou seja, um depende do outro, é uma interdependência. A igreja ensina isso. A igreja nos faz sermos interdependentes. Eu dependo do meu irmão, você depende de mim. Amém, igreja? Glória a Deus. E Jesus ensina isso, ele não deixa para amanhã. Ele já entra na sinagoga, o lugar onde ele encontraria os principais dos sacerdotes, onde ele encontraria principalmente os fariseus, e é onde ele seria indagado, onde ele seria afrontado. Pois bem, é ali que Jesus vai. É ali que Jesus se coloca. É ali que Jesus abre a boca e começa a pregar. Então não espere locais perfeitos, não espere momentos maravilhosos, não espere eu estar todo preparado, porque Jesus não estava com seus 12, Jesus estava iniciando o ministério, o início da sua caminhada, e de imediato ele vai logo na principal sinagoga daquela região e começa a pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, logo em seguida, imediato, tome essa expressão aí para a sua vida e não deixe para amanhã aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus já falou ao seu coração, amém? Versículo 22, diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem, e não como os escribas. Interessante, queridos, que todos ficavam maravilhados naquela sinagoga, porque Jesus ensinava mais que os escribas, porque Jesus sabia mais a lei do que os escribas. Olha, tudo isso eu sei que Jesus sabia, amém? Ele é o autor de tudo. Mas não é isso que a Bíblia diz aqui. A Bíblia destaca que Jesus ensinava como os escribas ensinavam, mas o seu ensino era baseado em autoridade. Ele ensinava aquilo que ele vivia. Queridos, quem ensina o que não vive, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Um dia cai, um dia é envergonhado, um dia não sustenta, um dia a casa cai. A sua família deflagra, a sua família anuncia, os seus mais próximos denunciam. Mas a autoridade de Jesus fazia com que todos parassem e o ouvissem. Você já viu, talvez no seu trabalho ou no seu círculo de amizades, pessoas que falam a mesma coisa que você, mas só param quando você fala. O outro pode falar, não tem valor, não tem força, não tem peso. Mas o outro fala a mesma coisa
E se ele tem autoridade, a pessoa para e vai meditar sobre aquilo que foi falado. Jesus tinha uma autoridade de quem vive, de quem sabia o que estava fazendo. E essa autoridade mexe realmente com... E olha que eu estou falando de escribas. Escribas eram os copistas. Então eram os homens que, queridos, naquela época, né, já estamos aqui no começo do primeiro século, pós-Cristo, então já havia o pergaminho, então os escritos eram feitos na pele, depois de tratada do animal, do cordeiro, da ovelha, ela era preservada, mas ter um original, um autógrafo da Bíblia, era algo muito custoso. Obviamente, antigamente, os primeiros escritos feitos em papiro, e o papiro se perdia com uma rapidez muito grande, era muito frágil o papiro. Então os originais se perderam com o tempo, mas os copistas tinham uma função essencial. Se hoje temos uma Bíblia é porque alguém a copiou de outro. São os escribas, os copistas. Então eles copiavam e cada cópia dessa tinha um valor imenso. E quanto mais eles copiavam, mais eles decoravam. Então eles sabiam a Bíblia assim, a maioria dos fariseus eram escribas, eram copistas. Então por isso que o fariseu é o doutor da lei, que ele conhece muito a Bíblia. Porque eles copiavam e copiavam e copiavam, e aquilo fica entrando, entrava, mas do que adiantava tudo isso? Quando o povo os ouvia, quando o povo ouvia a pregação de cada um, Jesus tinha autoridade. Jesus nunca copiou algum escrito, nem precisava, ele era a própria Bíblia, pois bem, mas passemos dessa preliminar. Mas o certo é que ele nunca copiou, e o povo sabia disso. E ao olhar os escribas, que eram copistas, homens que entendiam e sabiam, falavam a Bíblia de cor, não davam autoridade para eles, mas para Jesus todos paravam. Havia autoridade ali. Glória a Deus por isso, amém? Que, meus amados, que as pessoas possam olhar para você, que as pessoas possam apontar para você, olha, nele eu quero seguir, olha, nele eu quero confiar, olha, nele eu quero andar porque ele reflete, ele denuncia, ele realmente reflete a imagem de Cristo, ele vive a palavra de Deus com seus erros, com as suas falhas, mas é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Que possamos sempre ter isso como alvo em nossas vidas. Isso é autoridade. Pode falar em línguas, pode expulsar demônios. Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome expeli demônios, em teu nome falei em línguas. Nunca vos conheci, Jesus fala. Eu sempre falo isso, dom é lindo. Quem quer receber dom de Deus? Todos nós, né? Dom é graça, favor imerecido. Deus derrama, mas dom vem de Deus para nós, né? Agora, caráter, obras, frutos, vem de cada um de nós para Deus. E é isso, é por aí que a árvore é conhecida. Mateus capítulo 7 diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, são pelos frutos que Deus nos conhece. Os dons, queridos, são importantes, mas não nos levam para o céu. Amém? Ciro, um homem ímpio, Deus usou. E a Bíblia ainda chama Ciro de meu ungido. Por que meu ungido? Porque para aquele propósito, que era libertar, decretar a volta do povo para Jerusalém, Deus ungiu para isso. Pontual. Deus usa quem quer. Deus já abriu a boca de uma mula para falar. Deus usou um animal, queridos. Não vai me usar? Não vai usar. Eu me coloquei já como cobaia, porque eu não quero ofender ninguém. Mas o certo é isso. Deus usa quem Ele quiser. Amém? E a autoridade tem. Porque até a voz de Deus na boca de uma mula teve que fazer com que Balaão voltasse atrás. Fez com que Balaão recuasse. Teve que abençoar o povo de Deus. Por 3 vezes tentou amaldiçoar o povo de Deus e não foi possível, porque aquilo que Deus abençoou, homem não pode amaldiçoar. Glória a Deus, igreja. Você é um abençoado de Deus. Aleluia. Versículo 23 diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito, o qual bradou. Para aí, espere um pouquinho. O versículo 23 diz: não tardou, não demorou. Lembre-se do contraponto aqui, do logo, por isso que eu exaltei e deixei bem claro. Logo e não tardar é a mesma coisa, né, gente? Ou seja, logo em seguida e não demorando também. Ou seja, queridos, em nome de Jesus, assim como eu tenho uma visão, uma pegada com Deus, como eu tenho que ter uma vida ativa com Deus, como eu não posso parar, não posso deixar para amanhã, Satanás também não deixa. Também milita dia a dia.
Queridos, 1/3 dos anjos entraram em rebelião com Lúcifer e foram expulsos do céu, não é isso? Então tem 1/3 dos anjos que militam nesta terra contra as nossas vidas. Mas glória a Deus que os 2/3 estão a nosso favor, amém? Então estamos na maioria, glória a Deus por isso. Mas, independente de qualquer anjo, queridos, nós temos o Senhor dos Senhores em nossas vidas, amém? Mas o que eu extraio daqui, assim como eu não posso perder tempo de servir a Deus, Satanás também não perde tempo de servir ao inferno. Não perde tempo. Enquanto eu talvez esteja olhando para os meus pontos, minhas necessidades, vidas estão se perdendo. Almas estão perecendo no inferno. Almas estão sendo perdidas. Porque não tardou, não demorou muito, na mesma hora se apresenta naquela sinagoga um homem endemoniado, possesso. Lembre-se, posse não é propriedade, ok? Amém? Então, quem tem posse, isso não é uso capião. O diabo não faz uso capião da pessoa. Mas tem posse, ou seja, é algo passageiro. Nós cremos nisso. Não há impossível para Deus. Deus pode libertar qualquer um. Deus tem poder para libertar vidas, como me libertou e libertou tantos aqui. Com certeza Jesus olha para aquele homem com um olhar de misericórdia, porque ele sabia que era possesso, era uma posse. E a Bíblia diz, depois você leia depois, rapidamente em Lucas capítulo 11, vai declarar sobre a estratégia de Satanás. Satanás tem uma estratégia. Depois de ele sair de um corpo, ele vai por lugares áridos, procurando algum lugar para tomar posse novamente. Não encontrando, ele se lembra da sua antiga casa e volta até ela. E a encontra vazia, limpa, toda pronta. Isso faz com que ele entre naquela casa e leve consigo mais 7 piores. E o estado daquela pessoa se torna pior ainda. Por isso que a partir do momento que eu sou liberto, a partir do momento que Deus operou uma libertação na vida, se um dia Satanás tomou posse do meu corpo, queridos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar alguém no lugar do meu corpo. Amém? E esse alguém se chama a pessoa do Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus, a pessoa do Espírito Santo habita em mim. E pelo que eu sei, 2 corpos não habitam no mesmo lugar. Onde o Espírito Santo está, diabo não entra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, esse é um processo, uma estratégia que Satanás faz, e nós temos que vigiar dia a dia, para estarmos sempre vigilantes e prontos, servindo a Deus. Amém? Então, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem de espírito imundo, o qual bradou, gritou, desesperado. E interessante é o seu brado, olha o que diz o versículo de número 24. Que temos nós contigo. Mas não era um só, gente. Agora está no plural, né? Na primeira pessoa do plural. Mas não era apenas um homem possesso. Mas a Bíblia diz, aqui não é mais um homem falando, obviamente. Aqui já é Satanás incorporado, aquela legião de demônios que está incorporado naquele homem. E não é mais o possesso, mas são os demônios que agem na vida daquele homem. Diz, que temos nós contigo. Jesus, eu parei para ler esse texto aqui e me chamou a atenção por Satanás chamar Jesus pelo seu nome e da onde ele veio, trazendo bem a natureza carnal de Jesus. Jesus, o Nazareno. É interessante que quando essa legião se levanta e ela declara, bradando, gritando, porque o versículo anterior diz, que temos nós contigo, Jesus, Nazareno. Isso me soa de 2 formas, e obviamente cada um tem uma interpretação e cada um fala de uma forma diferente. Deus fala com cada um da forma que ele desejar, mas exaltar a natureza humana aqui me chama muita atenção e até certo ponto pode gerar em mim medo, porque exaltar Jesus Nazareno, falar, olha, tu é um homem, você é um homem sujeito a dores, você é um homem que também chora, você é um homem que vai sofrer também, que sofre, você é um homem que tem perdas, e trazendo para o nosso dia a dia, muitos se sentem aflitos e até medrosos, amedrontados, porque atacam a natureza humana. Mas se isso acontecer comigo, e a minha vida, e meus filhos, e a minha família, como é que eu vou servir a Deus? E se algo acontecer na minha casa? E se eu for tomado de uma enfermidade? E se houver uma retaliação do diabo na minha vida? Então, quando eu leio de imediato, bradando aqueles demônios, que temos nós contigo. Olha, realmente,
contigo ou com Cristo, não tinha nada. O que Satanás tem contigo? O que Satanás tem comigo? Essa é uma pergunta retórica, ok? Não precisa de resposta. Você, no seu interior aí, talvez responda. O que Satanás tem contigo? E é interessante porque isso me faz discernir algumas coisas. Discernir algumas coisas. E que você possa discernir nesta noite, ok? Em nome de Jesus. O que Satanás tem comigo naquela situação? Interessante que há um estranhamento. Tem uma palavra que está na moda, estranhamento. Algo que traz estranheza. Queridos, você tem uma caminhada com Deus, você tem uma vida com Deus. Se algo está trazendo estranhamento para você, discirna se é de Deus ou não é de Deus. Que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Que tenho eu com isso? O que tenho eu com aquilo? Por que eu tenho que me envolver com isso? Por que eu vou colocar a mão nisso? Por que eu tenho que opinar sobre isso? Por que estão me chamando para isso? Qual o porquê de eu ter sido mencionado nesta situação? Que tenho eu contigo? Discirna. Peça para Deus discernimento. Peça para Deus sabedoria naquilo que você vai falar, naquilo que você vai agir, naquilo que você vai defender, naquilo que você vai se posicionar, quem você está defendendo. Deus sabe o que está falando, amém? Então, guarde isso no seu coração. Fique atento. O que temos nós contigo? Em nome de Jesus, é uma frase para eu refletir, para eu meditar na minha vida e olhar o que Satanás tem a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Por que eu me meti nisso? Queridos, até para ajudar, eu tenho que pedir a direção de Deus. Até para ajudar. E no meu afã de ser bom, no meu afã de querer cuidar de todos, talvez eu esteja impedindo o mover de Deus em alguém, na vida de alguém. Até para ajudar, eu tenho que pedir discernimento a Deus. Então, que eu posso falar, Senhor, o que eu tenho com isso? Qual o teu propósito? Primeira coisa que Satanás faz é: que tenho eu contigo? Jesus, o Nazareno. E chama atenção a natureza humana de Jesus. Chama atenção o homem que foi o homem de dores. Isaías vai falar isso bem claramente. Traz atenção, nunca vou me esquecer. Deixa eu depois desse testemunho que fica melhor. Mas vamos continuar. Ainda no versículo 34. Que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Veste para perder-nos? Na verdade, já perderam há muito tempo, né? Mas a concretização dessa perda viria na cruz do Calvário, Jesus ressuscitando ao terceiro dia. Mas a Bíblia continua. Veste para perder-nos? Bem sei que és o santo de... Saiu da natureza humana, agora já vai apontar Cristo como Deus. Se há alguém Deus, e a Bíblia diz que nem Jesus é bom, só Deus é bom. Só Deus é bom. Interessante, queridos, que olhando de um contraponto, primeiro a natureza humana, um homem de dores, que pode ser ferido, que tenta trazer um amedrontar, mas agora apontando para a sua deidade. Você é Deus. Você tem que perdoar. Não é isso? Você tem que dar uma nova chance. Você tem que compreender tudo. Você tem que abrir mão de tudo. Você é cristão. Você tem que caminhar 1000 milhas. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Você tem que... Queridos, tudo isso eu sei. Amém? Tudo isso nós sabemos. Mas tenham a certeza de uma coisa. Você não é Deus. Você não é Deus. Eu não vou abraçar tudo. Eu não vou conseguir, nem você, nem qualquer um aqui, ajudar a todos. Então, por mais que seja colocada essa pseudo-margem de que você é o melhor, você é Deus, você pode ajudar, você pode mudar todas as coisas, não podemos. Tem coisas que eu não vou fazer, que você não vai fazer, tem coisas que nós iremos errar, iremos falhar. Eu nunca vou me esquecer de um dia, estava eu e outro irmão orando, muito tempo atrás mesmo, e numa casa
e uma jovem caiu endemoniada, e ela falou assim, não, ele não bota a minha cabeça, ele não. Estava endemoniada, né? Que história é essa de ele não? Quem sou eu? Quem é ele? Para que me exaltar assim? De onde vem isso, queridos? Quem expulsa alguém é o homem ou é Cristo? Ao contrário, um dia também, num evangelismo de rua, com moradores de rua, e no centro da cidade, e sempre tem algum homem possesso que cai endemoniado, um homem de Deus que hoje é pastor, um pastorzão amigo meu, de outra igreja, e ele estava caminhando, começando na igreja, e ele foi orar para uma pessoa, a pessoa caiu endemoniada e zombou da vida dele, né? E falou de uma forma que o atacou de uma forma, falou, poxa, quando ele estava expulsando o demônio, ele falou, hoje mesmo eu estava contigo na cama. E aquilo, ele parou, abaixou a cabeça e saiu. Eu não me recordo se foi o pastor Luiz Antônio, mas o pastor Luiz Antônio ou outro pastor, na época não era pastor Luiz Antônio, não era pastor, foi até ele, não me recordo se foi o pastor Luiz Antônio ou outra pessoa, mas foi até ele e falou assim, meu amigo, da mesma forma que não somos nada quando estamos bem, não somos nada como erramos também. Pede perdão a Deus, vai lá e volta. Volta e expulsa aquele demônio. E ele ainda recém-convertido, ele parou ali, pediu perdão a Deus, foi até aquele demônio lá, em nome de Jesus, sai! Teve que sair. Queridos, são experiências assim que a gente guarda para a vida inteira e nunca mais se esquece. Então, da mesma forma, quando é exaltado, mas tu és Deus, tu és o Filho de Deus. Me ajuda aqui. Querido, contra pecado, tem que largar pecado. Amém? Em nome de Jesus. Contra pecado, largue pecado. Não tem como ficar afagando a alma e passar a mão na cabeça. Ah, pastor, você está julgando. O pecado já foi julgado há muito tempo. Eu não julgo nunca a pessoa, obviamente, nunca julgaremos. Sempre ela tem uma segunda chance. Mas sobre aquilo que ela está fazendo, é pecado. E agora parece que não podemos mais falar, o pastor não pode mais falar que ela está em erro, porque está julgando. Meu Deus. Então rasga a Bíblia, porque ela é um próprio julgamento. Mas o pecado já foi julgado. E nós, como autoridade que temos, em nome de Jesus, como conselheiros que somos uns dos outros, temos que avisar, olha, está errado, você tem que mudar de vida. Ah, mas você é meu amigo, você é tão bom, você é tão misericordioso, me ajuda. Que tenho eu com isso? Que tenho eu com isso? Por que eu vou entrar nessa? Amém, igreja? Glória a Deus. Discirna. Porque essa frase que essa legião falou aqui é uma frase que não está distante de nós, muito pelo contrário. A nossa natureza humana é atacada, a nossa natureza também espiritual é atacada por super espiritual. Cuidado, eu não tenho receio dos carnais, queridos. Esses não tenho receio, tenho receio dos super espirituais. Os super espirituais, eu tenho 1000 pés atrás. Porque esse que tem tamanha necessidade de passar a espiritualidade, cuidado, queridos, cuidado. Em nome de Jesus, resista a esse. Tenha vigilante a esse. Porque todos nós falhamos, erramos, e é bom ver essa natureza humana também em nós. Amém? Glória a Deus. Então vigia. Versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veste perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Queridos, em nome de Jesus, a autoridade tão grande. Jesus estava tão certo de quem ele era. Jesus não caiu na brecha de, poxa, mas e se algo acontecer em casa? Poxa, mas estou começando a caminhar agora aceitei Jesus agora. Como é que eu vou largar isso? Não tem como. Mas não, depois pode acontecer com alguma coisa. Vão fazer macumba contra mim. Misericórdia, né, gente? Crente com medo de macumba é o fim, é o fim. Mas existe muito. Existe muito. Amém? Tem crente que não fala o nome do diabo, porque senão pega. Tem crente que faz até sinal de cruz. E se esquece que a cruz é um sinal de maldição, mas tem crente que faz de tudo. Mas o certo é que Jesus não caiu quando ele fala, tu és Jesus o Nazareno.
olha, tu és homem, conheço teu endereço, sei da cidade onde você cresceu, sei teu CEP, vou na tua casa, hein? Jesus não se amedrontou em forma alguma, a natureza humana dele não foi atacada, e nem o ser Deus fez com que ele se exaltasse, talvez cuidasse e agisse ali numa situação para não trazer nenhum constrangimento àquele homem. Muito pelo contrário, Jesus o repreende com a autoridade que nós temos que ter, amém, igreja? Glória a Deus. Seja quem for, amigo ou não amigo, queridos, que você tenha isso no seu coração, amém? Eu tenho pessoas aqui, muito amigas minhas, todos são grandes amigos, mas obviamente temos os mais íntimos, como Jesus também tinha, você também tem os seus mais íntimos, tá bom? Não deixe que a sua intimidade venha o impedir de colocar realmente situações para serem consertadas. Muito pelo contrário, um amigo a gente conhece nessas horas, ok? Que fala a verdade, que diz onde tem que ser mudado, aquilo que você tem que ser transformado, mas não deixe por ser você quem você é, a sua natureza espiritual ser exaltada e você com isso não exercer a autoridade que Deus colocou em sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. Interessante que Jesus não tem muito diálogo, amém? Não tem, o que não quer dizer que não poderia ter tido, porque em outro momento, também quando Jesus entra em Gadara, ele vai e pergunta para o demônio, qual o seu nome? Você tem um diálogo ali, porque tem alguns teólogos que dizem que dialogar com o diabo, quando você está expulsando um demônio, é coisa do inferno, você não pode fazer isso, porque isso não vem de Deus. Bom, biblicamente, Jesus perguntou o nome daquela legião, e aquele demônio responde, meu nome é Legião, Lúcifer, diabo, né? Beuzebu, essas foram as palavras. Mas Jesus aqui de imediato, cala-te, afasta-te, cala-te, sai deste homem. Que não tenha essa autoridade em nome de Jesus na sua vida, amém? Que Deus possa te exercer sobre você essa autoridade. Não seja afagado pelo homem que você é, nem pela posição espiritual que você tem. Que você exerça a autoridade que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Doa a quem doer. Glória a Deus. Versículo 26. Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu. Querido, pode gritar, pode bradar. Eu ia fazer uma comparação, que ia ficar muito ruim, mas não vou fazer não comparação. Ia ficar muito ruim. Mas pode gritar, pode falar, pode quebrar tudo. Pode falar mal da igreja, pode sair da igreja. O que interessa é minha cabeça sossegada no travesseiro no dia seguinte. No meu travesseiro e com Deus. Queridos, porque se você for agradar, se você quiser fazer da sua igreja, sem você exercer a autoridade, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o cajado que Deus colocou, misericórdia. Misericórdia. Sua igreja pode até encher. E isso não quer dizer que você esteja bem com Deus. Amém? Mas exerça a sua autoridade. Doa quem doer em nome de Jesus. E a Bíblia diz que violentamente, bradando em alta voz, teve que sair. Teve que sair. Em nome de Jesus. Tem que sair. Amém? Bradando, fazendo escândalo. Tem que sair. Não fica. Glória a Deus. Versículo 27 diz: todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere, ou seja, rápido, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da... Queridos, a Galileia toda se encheu de forma célere, rapidamente todos conheceram e já ficaram sabendo da fama de Cristo. Que isso possa acontecer em nossas vidas também, amém? Que a nossa vizinhança possa, de forma célere, rápida, saber que ali tem um homem de Deus, que ali tem uma mulher de Deus, que aqui tem uma igreja de Deus, como tem outra ali na esquina, que ali onde você vai, celeremente, rapidamente, vai se expandindo, que Jesus está ali, que milagres acontecem ali, que poder de Deus acontece ali,
que curas são operadas ali, que Deus levanta vidas ali. Glória a Deus, igreja. Então receba isso na sua vida, que você possa, sim, exalar esse perfume de Cristo, que essa vizinhança e aqueles que estão ao seu redor venham entender quem é Cristo na sua vida. E certamente, queridos, você vigiando, tendo a autoridade de Cristo, a obra de Deus acontece, amém? Os milagres acontecem. Vamos colocar de pé? Quero chamar os irmãos do louvor. Deus tem milagres para as nossas vidas, amém? Assim como aquele homem foi liberto. E, queridos, já tem vários tipos de possessões, ok? Existe possessão física, existe possessão na mente, existe vícios, pecados que estão no exterior, mas temos que repreender isso nas nossas vidas, amém? Então não sei qual a prisão ou a tentativa ou onde você é tentado, e tentado todos nós seremos, ok? Ser tentado não quer dizer que você peca. Jesus foi tentado em todas as coisas, nem por isso ele pecou. Ser tentado quer dizer que você é homem, que você é um ser humano. Graças a Deus, amém? Então mostra a sua natureza humana. Então se você é tentado, bom, Jesus também foi. A questão é como eu luto e como é que eu ajo diante das tentações. Você possa ter isso no seu coração, amém? Porque o diabo é como 1 João capítulo 5 vai dizer, anda ao nosso derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar, tragar. Assim é a estratégia dele. Ele está ao nosso derredor. Mas ao nosso redor estão os anjos de Deus, amém? E agindo Deus, quem impedirá? Isaías 54, versículo 17 diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. É você que condena. Não é Deus, não é Jesus. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Responsabilidade é tua. Não adianta pedir para pastor orar, não adianta pedir para o irmão de oração orar. É você que vai condenar. É você que vai abrir a sua boca. Lembra dos discípulos no barco, quando o barco estava afundando? Jesus tomando uma soneca, dormindo direitinho, numa boa. E o mar, para um lado, para o outro, o barco quase afundando. Aí aqueles discípulos desesperados, chorando, vai acabar, vamos morrer. Aí vão lá, acordam Jesus, Jesus vai com uma palavra, acalma-te. E o mar acalmou. Aí depois Jesus se vira para os seus e os discípulos, meu Deus, que homem é esse? Que até o mar faz acalmar, que até as ondas faz parar. Aí Jesus, depois de tudo isso, de ter seu lado espiritual exaltado, ele não leva isso em consideração, porque ele poderia, caramba, eles me amam mesmo, hein? Pô, esse povo, esses discípulos são maravilhosos. Viu o que eu fiz? Eles ficaram admirados. Depois de Jesus olha para eles, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Porque eram vocês que deveriam ter feito isso. Vocês que deveriam abrir a boca e dar uma ordem para o mar pararia, as ondas parariam, e o mar iria se acalmar. Homens de pequena fé. Quem é esse que até o mar... Homens de pequena fé, não exalte a minha espiritualidade. Jesus não passou a mão na cabeça porque ele foi elogiado, não. Muito pelo contrário. São vocês que deveriam acalmar essa tempestade. É você, querido. Olha, tem pastor que ora, eu oro por você. Tem irmãos que oram por você. Essa igreja intercede por você. Mas em casa a luta é tua. Ninguém vai contigo no emprego, não. Ninguém vai contigo, guardando as devidas proporções, no hospital contigo, não. Ninguém fica enxugando as suas lágrimas, não. É você que vai chorar. É você que vai lutar, é você que vai sentir na pele, é você que vai se desesperar. Então aprenda, queridos, em nome de Jesus, é da sua boca que sairá uma palavra que vai mudar a tua vida. Pelas suas palavras você é abençoado e pelas suas palavras você é condenado. Começa a sair palavra de bênção da sua vida, palavra abençoada, e às vezes só sai maldição, só sai palavra contrária, de derrota. Que Deus possa ouvir da sua boca, amém? Palavras de autoridade. Senhor, eu sei que minha vida vai mudar. Senhor, hoje é o dia. Senhor, eu estou acordando hoje, vou sair para lutar. Deus me dá vitória. Senhor, faz um milagre na minha vida. Hoje é o dia, eu tenho certeza. Logo quando eu acordar, Senhor, me dá esse milagre. Logo. Porque eu sei que não tardará e as lutas virão. Então logo eu já vou iniciar o dia. Senhor, me abençoa. Deus vai adiante de mim. Deus me dá palavras para esse dia.
Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca. Glória a Deus, igreja. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos louvar a Deus. Aleluias. Glória a Deus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. Louva, igreja. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Nós vamos continuar louvando nesta noite, queridos. Mas eu quero convidá-lo a sair do seu lugar. Se você quer essa oração, vem aqui. A autoridade que Deus dará sobre ti. Eu não sei o que você passou, não sei o que o endureceu, não sei o que o entristeceu. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deus quer revesti-lo. Revestimento é vestir novamente. Deus quer dar uma roupagem nova para você. Deus quer dar uma autoridade nova para você. Deus quer te encher nesta noite. Sobre tudo aquilo que tem se levantado, que não tem tardado. Deus quer revesti-lo, revesti-la. Nós iremos continuar louvando aqui durante o louvor, querido. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluias! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje
Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Todo joelho tem que se dobrar. Toda língua tem que confessar que só o Senhor é Deus. Senhor, obrigado, porque nesta noite, muito mais que uma pregação onde o demônio é expulso, Deus, nesta noite eu aprendi, nós aprendemos a discernirmos. Deus, somos carne, sim. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Deus, dá discernimento espiritual para os teus filhos nesta noite. Nós sabemos quem nós somos em Ti. A autoridade do alto derrama, meu Pai. Derrama a autoridade. Quando preguemos, meu Pai, quando teu servo vier pregar, andando, falando, que haja autoridade de Ti. Milagres aconteçam, sinais acompanhem. Labaxeira de calabaxeira andeis. Poder do alto derramado. Deus, e aqueles que estão ao nosso lado contemplarão. Contemplarão, Senhor. Nós cremos. E pela fé, Deus, nós ligamos na terra para ser ligado no céu. E repreendemos, meu Pai, toda a artimanha do inferno. Toda a obra do diabo. Tudo que se levanta contra, tenta se levantar contra o povo de Deus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Deus, todo o Exu caveira, todo tranca-rua, todo mulu, toda pombagira, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, joga por terra, Deus, e nos livra de todo o mal, e nos dá autoridade nesta terra, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nosso ministério. Senhor, abençoa, abençoa, Deus. E nós te louvamos nesta noite, meu Pai. E nós te agradecemos por aquilo que tu fizeste em nossas vidas, pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Podem se assentar. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu também fui muito